Tudo bem? Seja Oi, boa bem-vinda. Boa noite. noite. Obrigada, Aline. É um Obrigada pelo prazer, viu? convite. Ai, meu também. Eu acho muito importante esse tema que a gente vai abordar aqui hoje, né? São muitas mulheres que passam pelo mesmo e é importante mostrar que não é na hora que a gente quer, né? Tudo, a vida tem um curso assim que muitas vezes a gente acha que vai ser possível determinar algumas coisas e na maioria das vezes não é assim que acontece. Só que a gente só vê os positivos, né? A gente não fica sabendo de todos os negativos que tiveram antes de chegar ao positivo. Exatamente, isso é verdade. E esses dias eu estava vendo um post que falava assim: a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Aí tava assim a foto da grama do vizinho, ele enrolando, porque era grama sintética. Então, às vezes é isso, né? A gente só olha a parte boa, acha que só a gente sofre, porque eu, porque comigo, e na verdade não, né? Então, vale dizer que infertilidade, a gente está no mês de conscientização da infertilidade. E infertilidade, gente, é uma doença, afeta 15% de toda a população, então são de 50 a 80 milhões de pessoas que, assim como você, estão com dificuldades para engravidar. Então, não pense que é um problema seu, que é culpa sua, que é alguma coisa que você fez, às vezes, né? Aqui no caso, as mulheres se culpam muito por terem adiado a maternidade, mas a gente também precisa lembrar que a gente não aprende sobre fertilidade, né? A gente não aprende sobre envelhecimento ovariano. Então, assim, troca toda essa culpa, toda a cobrança, toda a falta de informação até agora pelo que você realmente pode fazer, né, Gil? E eu vejo muito isso em você. Você falou, né? Qual é o meu limite? Eu não sei. Eu vou até onde eu conseguir em todos os aspectos. E é muito isso, né? Então, queria te parabenizar, na verdade, né? Pela coragem, porque infelizmente tem muitos perfis, inclusive fakes, para falar de infertilidade, porque as pessoas têm vergonha. Elas têm vergonha de mostrar o rosto e dizer que não conseguem engravidar, né? Como se isso fosse um motivo de vergonha, e absolutamente não é, né? Então, a gente precisa disseminar essa informação, dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas. E conscientizar também sobre a importância de procurar um especialista, sabe? Eu tenho falado muito nisso, porque eu vejo casos assim que realmente não poderiam ter chegado ao extremo que chegaram se tivesse procurado essa ajuda anteriormente. Então, às vezes a gente cria muitos tabus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da live, mas enfim, quero começar dizendo que estou muito feliz, feliz por todas vocês que estão chegando na live, continuem com a gente, tá bom? E começar já te perguntando, Gil, quando é que a maternidade, aí, o desejo de ser mãe bateu na tua porta? Como é que foi? Eu imagino que você não fazia ideia da trajetória que você teria, que você, assim como todas nós, acha que vai parar um anticoncepcional no mês e dali 2, 3 meses está grávida, né? Então, conta pra gente aí desde o início, como que foi essa história? Não, realmente não fazia, nunca passou assim pela minha cabeça que o dia que eu quisesse que pudesse não dar certo, né? Até porque quando eu comecei a tentar, eu ainda tinha 33 anos, então assim, tava naquela média, né, antes dos 35, então tava tudo bem. Mas para entender um pouquinho melhor, deixa eu primeiro, né, me apresentar, que aí eu vou falar um pouco do que eu fazia antes até de trabalhar com o Instagram, né? Boa, muito bom. Bom, eu sou a Gel, para quem não me conhece ainda. Eu tenho 39 anos, faço 40 daqui a 3 meses. E sou criadora de conteúdo, né? Eu criei o Viagens da Gel há 5 anos atrás. E antes disso, eu tive uma longa carreira no mercado corporativo. Trabalhei em diversas instituições financeiras. E isso até 2015. No ano seguinte, em 2016, foi que eu criei o Instagram e está completando inclusive 5 anos no próximo mês o Instagram. E esse mês está fazendo. Parabéns. Obrigada. Esse mês está fazendo exatamente 6 anos. Foi justamente nessa época, próximo a São João, que eu comecei as tentativas, né, naturalmente. E aí aconteceu que naturalmente, né, não rolou. Mas
para responder primeiro aquela pergunta que você fez sobre quando, né, entrou na minha vida essa vontade, né, de ser mãe, demorou bastante, viu? Eu, às vezes, fico pensando que é uma coisa que é raro isso de acontecer, mas não, eu vejo também muitas histórias de mulheres que demoram, principalmente as que se envolveram demais com o trabalho, ou dependendo de algumas profissões específicas. A minha, né, trabalhando nessas instituições financeiras, aconteciam muitas coisas que fez com que isso trouxesse consequências, principalmente para a minha saúde. Eu passei por várias coisas, desde crise de ansiedade, a chegar à síndrome do pânico, precisei tomar medicamento porque eu não conseguia, às vezes, nem dormir direito. Então, foi uma época muito estressante. Hoje, olhando para trás, eu entendo um pouco do porquê que eu achava que a maternidade não tinha espaço na minha vida, né? Porque realmente tendo um dia a dia tão estressante, tão cheio de coisas que me trazia essas consequências, né, para minha saúde. Eu cheguei até alopécia, eu fiquei com áreas assim na cabeça, faltando mesmo cabelo. Então, eu já dava demonstrações desde essa época de que tinha alguma coisa de errada, mas não fazia ideia de até onde isso poderia ir, né, a mexer com a minha fertilidade. E hoje, só ao final de tudo, né, ao longo de 6 anos, agora, no finalzinho, é que estamos fazendo esse link com todos os sintomas que já ocorriam, né, desde que eu fui submetida a todo esse estresse que eu passava, que era realmente diariamente, não era algo esporádico. Então, assim, aquela coisa de atingir metas que muitas vezes é inalcançável, mas mesmo assim as instituições financeiras, né, fazem com que os funcionários persigam essas metas para que pelo menos consiga, vamos dizer assim, metade disso e já está bom, mas para a gente, né, que recebe aquela responsabilidade de atingir aquele máximo lá, então a gente está sempre buscando isso e foi uma loucura. Hoje, olhando para trás, eu vejo como as coisas são do jeito que tem que ser, porque aquela época não era uma época boa para ser mãe. Eu tinha que passar realmente por tudo isso e ter realmente uma qualidade de vida melhor para poder ser uma mãe melhor. Eu não me via tendo uma criança naquele estresse, estou tendo que tomar medicação para até dormir. Não teria sido uma coisa legal, nem para mim e nem para a criança. Então, hoje eu começo a enxergar tudo diferente. Assim, foi como realmente tinha que ser. Hoje eu com certeza estou muito mais preparada para receber uma criança do que naquela época. E sabe o que você está falando? Faz total sentido. Esse mês eu pesquisei bastante para criar conteúdo sobre estilo de vida e a relação com a fertilidade. E tem tudo a ver. Eu achei muitos estudos que relacionam, sabe? No último congresso que teve em Viena, foi falado muito sobre estilo de vida. Então, por exemplo, pegaram a alimentação, né, das mulheres e que quando não é equilibrada, aumenta em até 8 meses a chance ali, a demora para essa gravidez acontecer. Você falou do estresse, o estresse é importantíssimo, porque você libera, você está vivendo um estresse diário, não é que de vez em quando você passa algum perrengue, não. É todo dia você levando o seu corpo ao máximo e entrando em estado de alerta todo dia. O nível de cortisol vai lá nas alturas. E Você o nível falou, dos e agora hormônios para a traduziu tudo. fertilidade Eu despencam. vivia exatamente assim, em estado de alerta o tempo inteiro, como se algo fosse acontecer e aquela sensação, sabe, de sufocamento, realmente era uma coisa assim péssima. O Guel, mas essa vontade que veio de ser mãe teve a ver com a tua mudança nessa carreira? Porque você Total, mudou completamente o estilo de vida, total, né? total, Conta pra total, gente total. dessa transição. Então, quando eu comecei a tentar, eu estava deixando, né, já essa... Enquanto ainda estava nessa carreira, né, corporativa, eu já, por conta da idade, começava a fazer uma consulta aqui, outra ali, com um profissional, tentando me preparar. Mas nunca ninguém falou para mim sobre congelamento de óvulos.
anos, né? Então, isso passou batido. A minha ginecologista poderia ter falado isso para mim. Olha, por que você não congela? Mas naquela época, né, o quê? 6 anos atrás, isso era muito menos falado do que é hoje, né? Hoje eu estou vendo que está começando, né, a circular bem mais com a ajuda das redes sociais, né? Sim. E naquela época não era tão falado assim, então acabou passando. Eu acho que se tivesse me falado, eu tinha pensado bem sobre o caso. E às vezes também não, né? Porque a gente acha que nunca vai precisar. Também tem isso. Tem. E o estilo de vida naturalmente mudou, né? Quando eu deixei de trabalhar em banco, né? Foram diversas instituições financeiras que eu passei ao longo de 16 anos. Então, realmente foi bastante tempo. E eu tirei, assim, um ano para ver o que eu queria, sabe, fazer. Foi um ano relaxada. Inclusive, nos 6 primeiros meses que a gente começou a tentar, né, e teve viagem. Durante essa história toda de tentativas, vocês vão ver que sempre está intercalando com alguma viagem. Sempre tem viagem no meio. E nesses 6 primeiros meses que eu tentei, rolou uma viagem para Nova York, foi eu, Bruno, meus sogros, que foi muito legal, mas também nem Nova York ajudou, não engravidei. E essa mudança de estilo de vida, naturalmente eu tive mais tempo para atividade física, para cuidar da alimentação, porque aquele ritmo, né, frenético de trabalho, você acaba comendo qualquer coisa, o que dá tempo, às vezes você tem meia hora só para almoçar. Então, eu era a rainha do McDonald's, eu comi muito McDonald's, rapidinho ali para resolver o problema e voltar para o que interessava. Então, eu fiz muito isso, muito, 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 muito. E tanto que o meu peso mudou bastante, né? Porque quando eu comecei a procurar ajuda nutricional e naturalmente fui levando a uma alimentação anti-inflamatória, eu perdi muito peso, mas que na verdade não era o peso mesmo, era de inchaço. Eu tinha muito inchaço, que perdi bastante com a dieta anti-inflamatória. E que é ótimo para a fertilidade, né? A gente sabe, a dieta mediterrânea, que é uma das mais anti-inflamatórias que tem, é uma das mais indicadas também, né? Isso. E é importante isso que você está falando, porque não é, ai, deixa eu ir lá ver quantas calorias estou perdendo porque eu quero ficar magrinha. Não é isso, gente. É mudança de estilo de vida, você muda seu mindset, você passa a enxergar as coisas com outros olhos e ver o tanto que você está agredindo seu próprio corpo, né, Gil? E o quanto que você pode trazer de benefício com uma alimentação saudável, né? Com estilo de vida saudável. Sim. E só com a alimentação eu consegui assim fazer mudanças no meu corpo, que eu achava que eu tinha aquela anatomia daquele jeito, e quando eu tirava certos alimentos como glúten, lactose, caseína, e aí o meu corpo mudou de uma forma que eu falei, eu não sabia que eu tinha essa cintura. Onde ela tá? Incrível. Pois é, então, assim, eu fiz várias colas aqui, porque realmente é muito tempo de história. Eu achei que fica mais interessante se eu contar em ordem cronológica, para fazer mais sentido. Então, vocês vão me ver sempre olhando um pouquinho para baixo aqui, que é para não sair, né, Sim. dessa São ordem 5 anos que de tentativas? Este mês está completando 6 anos. Foi 6 justamente anos. no mês de junho que a gente iniciou. E depois dos 6 primeiros meses que a gente não conseguiu, eu fui na ginecologista numa consulta de rotina, e ela passou alguns exames que vieram, 2 deles alterados de sangue, prolactina e TSH. Estavam alterados. Aí ela me recomendou que procurasse uma endocrinologista. E aí eu fui para uma profissional super bem recomendada aqui na minha cidade. Só que já comecei a encontrar obstáculos por aí, porque toda a história começou com um diagnóstico errado, por conta da prolactina. Na época ela estava acima de 49, estava bem alta, então ela suspeitou de que tivesse algum nódulo na hipófise, alguma coisa assim, e me passou exames complementares, né? Neles tinha uma ressonância magnética da célula túrcica, que eu nunca tinha escutado falar sobre isso, né? Mas que fica lá na hipófise, onde produz todos os hormônios. E aí eu fiz essa ressonância e veio com uma alteração compatível com macroadenoma, que eu também nunca tinha ouvido falar esse nome. E aí a gente vai para o Dr. Google, né? E fica sem dormir 2 dias, 3, até chegar à consulta.
E aí, quando voltei no consultório com o resultado, ela falou: você não vai poder engravidar agora, porque os hormônios da gravidez, que vai fazer com que aumente prolactina, tudo, e a prolactina vai fazer com que esse adenoma cresça cada vez mais e pode chegar ao ponto de você precisar fazer uma cirurgia para retirada desse macroadenoma. Eu falei, não, cirurgia não. E quando ela me explicou como era a cirurgia, que era bem complicada, era algo pelo nariz, isso se conseguisse, né, para não ter que cortar a cabeça, enfim, uma coisa horrível. E aí eu falei, não, pode deixar que eu vou tomar a medicação, só que o problema é que precisava de 1 ano de medicação. E isso já significava automaticamente que durante 1 ano eu não ia poder engravidar. Então, o que eu fiz, né? Eu falei, bom, já que não vamos poder, né? Vamos fazer o quê? Viajar. Então, eu começava a marcar minhas viagens, né? Que era meu vício na época, hoje já não é mais, porque chegou um momento do tratamento que eu falei, para tudo, porque se não focar, não vai. Sempre tinha uma viagem no meio do caminho. De 2019 para cá foi que eu vim me tocar mais que essas viagens poderiam também estar tirando um pouco o foco do tratamento. E aí a gente foi, se não me engano, para o Chile no meio do ano, fui com um casal de amigos, aproveitamos bastante, e na volta eu já comecei a ficar agoniada, eu falei, tá muito tempo já tomando esse remédio, então eu quero ver se já mudou alguma coisa lá nessa hipófise, vou fazer esse exame de novo. E a recomendação, Gil, era tomar 1 ano e voltar só depois de 1 ano? 1 ano tomando uma medicação chamada cabergolina para fazer com que esse macroadenoma diminuísse, regredisse, para poder eu começar a tentar engravidar. E não era nada disso, Aline. Deixa eu contar a história, que você vai ver. Eu perdi 1 ano. Meu 1 ano que eu poderia Deus! ter tentado, que eu poderia ter ido para a FIV, qualquer coisa, e foi 1 ano desperdiçado, né? E aí, depois dessa viagem que fiquei muito ansiosa, eu falei, eu vou repetir esse exame, porque 8 meses já de medicamento pode já ter regredido alguma coisa. E quando eu repeti o exame, estava exatamente igual. Igual. Não mudou nada. Eu falei, 8 meses não mudou, falta 4 meses para completar 1 ano. Como é que vai mudar? Então, eu comecei a ficar bem preocupada, mas não tinha o que fazer, né? Eu tive que esperar, tomando ainda a medicação, mais 4 meses. Final do ano, é o mês que a gente comemora, né, aniversário de casamento. A gente foi para Uruguai comemorar. E logo que eu cheguei de viagem, 24 de dezembro, eu já estava fazendo essa terceira ressonância, né, para ver como é que estava. Na esperança que aí tivesse resolvido. Porque a médica falou, você fez muito antes, tem que aguardar 1 ano. Quando eu fiz, estava de novo, mesma coisa. Igual, não mudou nada. Eu falei, não. Vou mudar de médico, quero outra opinião. Fui em outro endócrino, que ele falou, eu não vou conseguir te ajudar. Olhou as imagens, não conseguia entender. Ele falou, eu quero que você vá ver um profissional que eu vou te indicar em São Paulo. Ele é especialista em hipófise e ele sim vai poder ajudar seu caso. Fui para São Paulo, eu e Bruno. Gente! Chegamos lá, numa anamnese, apenas conversando comigo, o médico identificou qual era o problema. Aqueles estresses que eu tinha, né, com o banco, trabalhando e tal, eu precisava várias vezes tomar medicação e continuei durante um tempo porque ainda não tinha estabilizado, né? Eu ainda percebia que ainda estava com umas crises de ansiedade e tal. E eu tomava ainda um medicamento por conta disso. Quando ele me perguntou as medicações que eu tomava, ele falou, é isso que está fazendo a sua prolactina aumentar. Eu falei, eu não acredito. Eu passei 1 ano tomando uma medicação que nem era para mim, não era para o meu caso e ainda não tinha macroadenoma nenhum. Ele falou, volta para a sua cidade, essas imagens estão aqui, eu não preciso delas assim, porque estava impressa, né, daquele jeito que entregam a ressonância. Ele falou, eu quero em CD ou em pendrive. Mandei para ele via correio, quando ele recebeu, ele me ligou e falou, fica tranquila, que está confirmado que não é nada, você não tem macroadenoma. Nossa! Você vai parar mas de tomar essa olha... medicação. Gil, por isso que eu falo, gente, procurem sempre especialistas, sabe? Às vezes a gente quer economizar, a gente quer ir aonde dá, mas a gente está falando de saúde. E olha, o seu caso, né? Você foi a primeira vez no cara que era especialista naquilo, ele bateu o olho e falou, não é, e te deu o resumo de 1 ano de coisa errada que você estava fazendo, Numa conversa. sabe?
É muito importante procurar especialista sempre, gente. Eu falo disso, sabe, Gui? Eu sou um parêntese. Eu trouxe uma história aqui outro dia e ela ficou 8 anos tentando engravidar. Foi em 8 ginecologistas diferentes, fez 6 esterossalpingografia e ninguém achava o problema. A primeira consulta que ela foi com o especialista em fertilidade, na clínica de reprodução, ele descobriu o problema olhando o primeiro exame de imagem, sabe assim, gente, não dá, não dá. Se você tá vendo que você tá tentando, não tá tendo solução, troca de médico, procura assim quem é referência, porque isso faz muita diferença. E o pior é que na minha cidade, os dois endocrinologistas que eu procurei eram, assim, a referência da cidade, né? Só que eu tô em Alagoas. Isso em relação a São Paulo, assim, é outro universo. Então, É, quando o que é considerado melhor aqui, o que ele falou para mim foi: não vou conseguir te ajudar. Pelo menos ele foi sincero, né? Eu falei: que bom que ele falou que não vai poder ajudar e direcionou para quem vai, né? Porque ele poderia também ter me feito perder mais tempo, mas não, graças a Deus. E aí ele tirou a cabergolina e falou: não toma mais isso e você está liberada para engravidar. E aí, ufa, foi um alívio, né? A gente achava mais uma vez que ia conseguir rapidamente. Só que não, e paralelo a isso eu já comecei mais investigações, né? Comecei a fazer mais exames, já estava engatilhado para fazer esterossalpingografia. Cadê que eu até anotei aqui? Fiz esterossalpingografia antimuleriano pela primeira vez, que na época nunca foi tão bom, mas na época era 1,74, hoje ele já está 0,30, então é outra realidade. E aí, que mais? No início de 2017, né? Porque quando eu procurei esse profissional em São Paulo, era comecinho de 2017, eu já estava o quê? Com 35 anos, né? Já tinha perdido um bom tempinho aí. E aí, nesses exames que eu fiz, né, junto com a esterossalpingografia, também sugeria uma endometriose, que só dava para confirmar se fizesse uma videolaparoscopia. E aí foi um momento em que eu tive que decidir se eu ia direto para uma fertilização in vitro ou se eu faria uma videolaparoscopia para desobstruir a trompa que estava obstruída, uma outra estava enovelada, que eu não sei bem o que significa, mas que dava tipo para corrigir com a videolaparoscopia. E aí nós conversamos e decidimos que a gente ia por esse caminho. Íamos primeiro tentar fazer a correção e depois da correção o médico falou que mais 6 meses, no mínimo, tentando naturalmente para poder aí sim partir para um tratamento, né? Então assim a gente fez. Começamos também a ficar monitorando a ovulação, né, para fazer indução nos meses que desse, porque ele falou que por uma das trompas ainda era possível, então alguns meses a gente ainda tentou fazer isso, mas eu também tenho um problema com cistos que aparecem sempre, cisto hemorrágico, né, que é o que faz com que os ciclos sejam cancelados, irregulares. adiados, e aí eu perdi também bastante tempo por conta disso. Um Puxa, folículo se desenvolvia bem mais que outros e aí tem que cancelar tudo porque senão os hormônios, né, que a gente toma vai todo para aquele que está maior ali e os demais ficam para trás, então não era interessante. nossa. E aí, É um xadrez, né? Você vai mexendo peças e tentando ali chegar, e às vezes você tem que voltar, né? Você tem que regredir, você tem que parar, não, e muita aí no coisa. meio, quando já estava marcada a videolaparoscopia, eu comecei a pesquisar e aí fiquei com medo sobre a reserva ovariana, né? Eu falei, vou fazer a cirurgia, será que não vai mexer com a minha reserva? Comecei a mandar mensagem para o médico que esse profissional que me indicaram não é aqui de Maceió, era de Recife. E aí eu trocava mensagens com ele e ele falou: estou percebendo que você está com bastante dúvidas, vamos conversar pessoalmente. Eu falei: meu Deus, vou perder mais tempo. Mas tive que marcar e fui. Então, de julho, que ia ser de 2017, essa cirurgia acabou sendo só em setembro. E aí, em setembro, eu já estava quase para fazer também 38, quase, né? Não, não, 37. Nessa época eu estava com 37. Fiz a cirurgia e aí, cadê aqui que eu anotei quais foram os achados dessa cirurgia?
Ixi, já até me perdi até nas anotações aqui também. Tem tanta coisa, mas vamos lá. Agora vai na cabeça mesmo. Então, depois da cirurgia, o achado eu lembro que tinha uma endometriose, mas ele falou que era uma endometriose muito mínima, que ele conseguiu retirar quase todos os focos, né? Porque nunca consegue ficar 100% perfeito, mas ele falou também que já não acreditava que o pouco de endometriose que tinha, que era o que estava atrapalhando a gravidez. Certo. E aí, depois da vídeo, a gente começou a tentar novamente, né? Naturalmente. Teve, no final do ano, outra viagem, fui curtir Noronha, comemorando o aniversário de casamento. E aí, no ano seguinte, né, que a gente entrou em 2018, deixa eu ver se eu acompanho aqui. Quando entramos em 2018, em janeiro, eu já estava buscando, né, profissionais para ajudar nessas tentativas, que eu estava ainda tentando natural, mas eu queria otimizar nessas tentativas. Então, aí a gente passou a fazer o monitoramento de ovulação e dar uma ajudinha, né, ali com o dia certo e tal. Mas também não deu certo assim. E aí, em abril de 2018, eu decidi que não, já perdi muito tempo, agora vou partir para a FIV mesmo. Nem com a videolaparoscopia deu jeito, então é caso de ir para a FIV mesmo e vamos. E aí, mais uma vez, a questão dos cistos, atrapalhando e adiando. Eu perdi a conta de quantas vezes eu viajei para Recife e chegando lá tinha um cisto e não dava e tinha que adiar o ciclo para o próximo ciclo. E tem uma solução que os profissionais, né, de fertilidade utilizam para esses casos, que eles chamam prime, fazer um pré-preparo, né, para a estimulação dos folículos, que é com anticoncepcional. Então, eu comecei a tomar uma medicação e aí me fez perder mais tempo ainda, porque os meus ovários responderam demais à medicação. Eu fiquei sem folículo nenhum dos dois lados, direito e esquerdo. Ou seja, você precisou bloquear a menstruação ali para que regredisse a questão do cisto, porque eles têm a relação com os hormônios, né, envolvidos na ovulação. Então, você barrou isso para ver se eles descansavam, dava uma trégua. E aí, a verdade é que eles dormiram em sono profundo, né? Não voltaram mais. Total. Eu fiquei Gente! assustadíssima, porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é não vai voltar, eu não vou ter mais folículo nenhum. A médica, calma, daqui a uns meses volta. Meu Deus, que meses? Mas eu decidi agora fazer a fertilização depois de já perder muito tempo, não posso perder mais. Não teve jeito, teve que passar mais alguns meses monitorando até ver que a quantidade estava ainda um pouco parecida com o que era antes, porque foi bem lento. Quando eu fiz a primeira FIV, que foi em dezembro de 2018, eu já estava com 37 anos, e até hoje eu nem sei se eu estava com a reserva bem regularizada, né? Depois de ter acontecido isso com os folículos, né? Eu ainda acho que eu fiquei com um número abaixo do que o que eu tinha na época em que eu fiz a FIV, que foi dezembro de 2018. O Guil, mas nessa FIV você conseguiu chegar em embrião para congelar ou não? Não foi suficiente? Porque é um fio, né? Apesar da idade, foi considerado assim, a minha médica falou que o resultado foi ótimo, né, para a estimulação que a gente fez. Não tinha uma quantidade grande de folículos, até anotei aqui, eu estava com 8 a 9 folículos, aí eu tive 7 óvulos, dos 7, 5 eram maduros, dos 5 maduros, 4 chegaram a blastocistos, mandamos os 4 para análise e 2 deles eram viáveis, né, euploides. Então, foi um resultado de 50% euploide e os outros 50% de embriões que não eram compatíveis com a vida. Que é importante também falar isso, né? Que algumas pessoas que não conhecem podem entender que a gente está selecionando para tentar buscar uma gravidez apenas saudável, mas esses estudos não garantem isso, né? Eles garantem algumas anomalias, principalmente as que não são compatíveis com a vida, para evitar que você faça uma transferência e mais na frente venha sofrer um aborto, ou também para evitar as falhas de implantação, né, que também atrasam bastante o tratamento.
Sim, sim. E É. aí Ó, aconteceu. a Michelle está participando da live, a Michelle do Famílias in Vitro, ela é embriologista, é colunista aqui do Maior 40 e ela é super a favor da biópsia de embrião acima dos 37 anos, Uhum. justamente porque é isso, gente. A gente vai envelhecendo, os embriões vão sendo modificados, os óvulos vão sendo modificados e a chance de gerar embriões também alterados aumenta. Então, se há possibilidade de fazer biópsia, faça, né? Porque é isso. Você poderia, por exemplo, ter congelado os quatro, né? Você não sabia. Ter feito as transferências, ter passado por abortos, né? Ter não ter dado certo e o sofrimento seria ainda maior, né? Com certeza. Nesse Uhum. caso seria duplicado, né? Porque eu tive nas duas transferências negativos, mas que foi um longo caminho, porque assim, eu me cerquei de tantas coisas para fazer a primeira transferência, fiz tudo que estava ao alcance, que assim, o resultado impactou muito assim pra gente, porque não faltava fazer nada e a gente tinha certeza que o embrião era saudável, né? Então, Sim, tem isso também. Quando você faz a análise, te dá uma possibilidade de tentar saber mais ou menos o que você vai investigar a mais, né? Porque se você já tem certeza ali que o embrião não tinha problema, então você sabe, não exato. era problema cromossômico, o embrião tinha todas as chances de implantar, né? E se não implantou, então vamos olhar mais para endométrio, outras questões, né? Exatamente. Você descarta o problema no embrião, né? Vai olhar para os outros lados. Muito bom Então, você já que falar disso. eu já tinha perdido tanto tempo que aí, a partir do momento que a gente conseguiu fazer a primeira FIV e tinha a chance de transferir, aí eu fui fazendo tudo que estava ao alcance para ter as maiores chances possíveis. Uhum. E aí E é aí onde você começa a transferiu os loucura. dois? Não, por conta, a gente já pensava assim, como a gente queria ter dois filhos, né? Esse é o número que a gente considera o ideal. Hoje a gente quer pelo menos um, né? Depois de toda a história. Mas o ideal, assim, era que conseguisse também dar um irmão, né, para o primeiro. Então eu sempre fico querendo manter, né, um estoque de embrião que pelo menos tenha dois. E aí eu achei pouco a quantidade, né? Porque sabia que poderia também dar errado, mas falei, não, então não vamos estimular novamente para fazer uma outra captação agora, vamos transferir o primeiro e ver. Quando eu transferi, deu negativo, que foi assim, como se eu tivesse caído do 50º andar de cara no chão, por tudo que eu tinha feito, todos os exames, esteroscopia, verificado tudo. Tudo. E tinha encontrado pólipo antes de transferir. Então, tudo que tinha endometrite, que eu fiz com aquele endometril, né, que faz junto com o ERA teste. A médica não indicava fazer o ERA, ela falou, olha, eu indico para falha de implantação. Eu falei, doutora, eu não quero ter falha, eu quero fazer antes, já para não ter falha. Então, eu fiz todos esses exames e o que tinha para ser corrigido foi corrigido antes. A única coisa que me deixava preocupada nas primeiras transferências era a progesterona, porque ela nunca ficava num nível muito bom. A primeira, por exemplo, ela não chegou nem a 7, estava abaixo de 7. Então, depois da transferência, a gente sempre aumentava a quantidade de progesterona para garantir ali uma chance Segurança. maior. É. E aí, depois do primeiro negativo, eu falei, não, eu preciso tentar achar algo que me indique, pelo menos, o que é que pode ter acontecido, porque o embrião não era. Né? Então, começa a ficar difícil até para o médico falar alguma coisa, porque fizemos tudo. Só que a investigação nessa primeira transferência ainda não tinha sido completa. Eu ainda não tinha passado por um hematologista, por um imunologista, e aconteceu de no mês seguinte da transferência eu tive edemas em articulações no joelho. Foi exatamente no Dia dos Pais, eu me lembro. A gente estava almoçando com a família e eu comecei a sentir muita dor no joelho. Só que eu estava de calça, não dava para ver. Quando eu cheguei em casa, o meu joelho estava completamente deformado, muito inchado, vermelho e bem quente. E aí eu fiz fotos, mandei para a médica, porque estava bem recente, né, o negativo ainda, eu ainda estava buscando resposta, então qualquer coisa que eu via de diferente já mandava para ela. E ela falou, isso Uhum. não é normal, eu quero que você procure um reumatologista para dar uma olhada nisso. E aí, mais investigações, mais exames,
A hematologista também passou exames que eu ainda não tinha feito, aquelas mutações, né, do PAI-1, MTHFR, que eu tenho essas mutações. E Você aí tem? tenho. Isso está muito ligado também com o problema de metilação, que aí gera um problema cíclico, assim, que tem a ver com vitamina D, com várias coisas, assim, que só hoje eu tô entendendo como é que funciona isso. E Essa sua viagem aí tem uns mapas bem complexos, né? Porque tem. não adianta, assim, você pode pensar em mil possibilidades, mas você só vai descobrir conforme as coisas vão se desenrolando, porque você não vai chegar em todas as especialidades médicas e falar, ó, hematologista me olha, reumatologista me olha, fulano me... Não, ninguém faz isso, né, gente? Mas Aí você sabe, Aline, que eu acho interessante que isso fosse possível. Por exemplo, as clínicas, elas hoje incorporaram muito a questão nutricional, né? Mas eu acho muito importante também a avaliação de um hematologista e um imunologista até antes isso das sim, primeiras transferências. Eu acho é. importante porque pode evitar, você não precisa ter um negativo para corrigir alguma coisa, sabe? É um processo tão delicado, complicado, que leva tempo, a questão financeira, é tudo tão caro que esses exames a mais, às vezes, não é tão caro como falam assim. Caro é o tratamento, né, em si, um embrião, que é como se fosse um diamantezinho ali, que você tem que garimpar muito para achar aquele embrião, né, compatível ali que vai ser implantado. Então, tem que cuidar dessa parte toda, sabe? Passar por 1, 2, 3, 4 negativos é bem traumatizante, assim. Hoje, eu não sei mais qual que vai ser minha reação numa transferência, assim, porque você, apesar de toda a fé que você tenha, mesmo assim você tem aquele pé atrás. Você vai Uma caixinha de meio... surpresa, né? E Parece que você não sempre vai vir uma surpresa nova, né? você fica com medo de acreditar e sabe depois como é que você vai ficar se aquilo não for para frente, né? Não der certo. Então, meio que a gente já se protege e já não espera tanto, já procura não pensar no que vai ser e é bem difícil. Mas aí a indicação depois dessa análise, né, com esses profissionais foi usar Clexane, usar corticoide. Então, o reumatologista falou, não, eu acho interessante por conta desses edemas você usar pelo menos por 3 meses o corticoide e isso até vai ajudar numa próxima estimulação, porque os ovários também podem estar com inflamação e tal. Então, eu fui usando de tudo, né? Passei alguns meses depois dessa investigação, né? Porque leva um tempinho, você vai fazer exame, aí tem que esperar resultado e voltar na médica, refazer todos os exames para validar, para poder fazer uma nova FIV. Mas eu decidi que antes de implantar o segundo, eu ia primeiro fazer outra fertilização para ter mais embriões de reserva. E aí foi o que eu fiz, sendo que eu só consegui fazer essa estimulação novamente no início de 2020. Janeiro de 2020. E aí eu já estava, deixa eu ver aqui, na segunda transferência, com quantos anos que eu estava? Segunda transferência não, segunda estimulação. 39? 38 para 39. Eu estava com 38. A primeira eu tinha feito com 37. E aí a segunda foi até melhor que a primeira, só que antes disso eu estava tentando, né, iniciar as estimulações e em novembro de 2019 ela sugeriu que fizesse uma inseminação porque teve a gente tentando estimular para a FIV, os folículos não se desenvolveram bem. Ela falou, olha, não está legal para a FIV, mas dá para fazer uma inseminação. Então ainda passei por uma inseminação que também não deu certo. Mas para não desperdiçar, né, o ciclo, e a gente já estava ali usando todas as medicações, eu falei, então, vamos embora, ver o que vai dar. Mas não deu certo, e aí esperamos para a FIV, só que depois de novembro, aí dezembro... Voltou? Caiu, Voltou. voltou. Foi uma chamada Voltou. aqui que eu desliguei, depois eu retorno. Então, aí eu só consegui fazer em janeiro, porque dezembro teve o recesso da clínica, e aí janeiro de 2020 deu certo.
a estimulação, e até foi melhor do que a anterior, né? Apesar de já estar um ano mais velha, mas mesmo assim foi melhor, o que mostra, né, que às vezes não tem muita relação a idade ou o antimileriano, que com certeza o antimileriano não devia estar igual, mas eu tive mais folículos e mais óvulos do que no ano em que eu fiz a primeira. Anotei aqui a quantidade para falar para vocês. Eu tive... Cadê aqui? Na segunda até que foram 12 folículos, 9 óvulos, 6 maduros, 3 blastos. E dos 3 blastos, 100% eram euploides. Uau! Foi um milagre, assim. Tipo, nem a Nossa! médica não acreditava. Ela falava, Foi? eu vejo isso aqui, 100% de euploidia. Aos 38 anos, ela falou, isso é muito raro de acontecer. E aí eu já fiquei tranquila de novo para poder transferir o último embrião da primeira coleta, né, que a gente tinha feito. E aí 3 ficariam congelados. Quando foi no mês seguinte da estimulação, eu transferi o segundo embrião, isso era fevereiro de 2020. E aí, usando, né, os medicamentos a mais, Clexane, corticoide, junto com todos os hormônios para transferência, e foi mais um negativo. Puxa. E aí, mais uma vez, a minha intenção era, não, eu não vou continuar, porque eu tinha medo de ser um negativo atrás do outro, e eu achava que dava para descobrir alguma coisa, não vamos atrás, tem que investigar mais, tem que ter alguma explicação. Ou seja, estava ficando cada vez mais evidente que havia um problema em você para conseguir implantar. Que o embrião estava bom, o primeiro estava bom, o segundo estava bom, e aí você tinha 3 congelados agora, é isso? Isso. E a Tá. classificação dos 2 que eu tinha transferido, a melhor possível, 5AA. Nossa! Sim, não Embrião tem nem o que 5 falar. estrelas. É. 5 estrelas. Então, assim, a gente ficava muito sem respostas, né, do que estava acontecendo, porque embrião era descartado, não era, de forma alguma. Então, só que veio a pandemia logo depois dessa última transferência, né? Então, se eu tinha alguma intenção, né, já tinha embriões, mas não podia transferir por conta que todas as clínicas pararam tudo. Eu até na época lembro de ter ficado bem chateada, porque eu não concordava. Todas as mulheres que conseguiam engravidar naturalmente podiam decidir isso livremente, né, de ter o filho na pandemia, e nós que passamos por esse problema, Não tinha decisão, não tinha como tinha decidir, chance de né? escolher. Decidiram por nós, ficamos impedidas de tentar. E aí eu falei, então eu vou aproveitar esse tempo para investigar mais, né? Não vou ficar parada, perdendo esse tempo todo. E aí eu comecei a cogitar trocar de médico, me consultei com outros profissionais, né? Eu me dava bem com a minha médica, mas assim, eu comecei a perceber que cada médico segue uma linha mesmo, assim, Sim. né? Eu sabia que alguns eu ia encontrar que tinham certas limitações para alguns tipos de tratamento que eu já, né? 2 embriões euploides, 5AA não implantando, eu já vinha pesquisando muita coisa que poderia ser a causa. Então eu encontrava coisas que eu não recebia assim um retorno do médico de dizer, não, vamos tentar isso, encontrava uma resistência. E aí, naturalmente, eu fui sentindo a vontade de mudar, de trocar. Só que o médico que eu decidi ficar nessa época, ele falou, olha, você vai ter disponibilidade para vir para São Paulo ainda no meio da pandemia, né? Começando agora, como é que você tá? Você vai encarar assim? Porque eu vou te dar uma outra alternativa se ficar melhor para você. Ele sugeriu que eu, como os embriões estavam congelados em Recife, e foi muito legal isso da parte dele, porque assim, resolveu a minha vida, né? Porque eu tinha o medo de viajar, mas também não queria perder tempo. E ele falou, eu posso te acompanhar, fazer seu protocolo, vou estar com você junto, né, à distância, mas vou estar acompanhando tudo e você faz as transferências em Recife. Eu falei, beleza, então. Ele falou, só que você vai ter que conversar com a sua médica, porque assim, não vai ser bom se tiver interferência no meio do caminho, porque eu quero que você siga exatamente tudo que eu vou te passar. E aí eu tive que encarar, né, uma conversa com ela, fiz uma chamada de vídeo, eu e Bruno na época, e explicamos para ela que a gente estava bem
incomodado com os resultados, que a gente estava buscando resposta e que não ia aceitar que não tivesse uma explicação para isso, e falei que queria, né, fazer uma experiência com outro profissional que ia sugerir um outro protocolo. E ela foi super tranquila. Nesse dia eu estava com um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado e ela não vai aceitar. E eu vou ter que transferir os embriões para São Paulo. Eu vou ter que viajar na pandemia e tal. Enfim, só que ela foi maravilhosa. Ela falou, olha, eu estou aqui para ajudar vocês. O que vocês decidirem, o embrião não é aqui da clínica, é de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou estar aqui para transferir a hora que você estiver pronta para transferir. Não se preocupe com isso, conte comigo. E aí fiquei tranquila, comecei Que ótimo! comecei com outra médica acompanhando também a parte nutricional para intensificar um pouco mais essa questão, né, inflamatória. Uhum. E fiz nova esteroscopia antes de outra transferência. O médico pediu mais exames, né, da parte imunológica também para tentar entender o que acontecia. Fiz um exame que é considerado bem novo, assim, nessa área imunológica, que é a genotipagem de Kir. Não sei se você já ouviu falar. Não. E aí o meu deu um resultado que é um tipo de perfil, né, que toda mulher tem essa classificação, que pode ser do tipo que não atrapalha a implantação, e o meu tipo que deu, que é o Kir AA, ele é um tipo que é de mais difícil de implantação. É como que ele tem uma receptividade menor quando chega no endométrio, como se fosse uma chavinha com uma fechadura que tivesse um defeito para encaixar, ir lá e fazer a ligação que é necessária para o embrião fixar ali e começar a se desenvolver. Então, eu fiquei bem preocupada quando eu fiz esse exame, mas tem um tratamento que o pessoal lá do IVE da Espanha desenvolveu para esses casos, que é tratado com granuloquine, que é uma medicação que eu também usei na terceira transferência. Usei na terceira transferência e na quarta transferência também. Eu fiz duas com esse mesmo médico, né, com esse protocolo Mas você fez imunológico. aqui no Brasil? Ou você fez lá? Sim. Não, esse médico já tinha trabalhado lá no IVE da Espanha e ele está no Brasil já há algum Tá, tempo. Ele usa esse protocolo que foi desenvolvido lá, por uma tá. imunologista lá do IVE da Espanha. E Uhum. aí fiz esse protocolo muito confiante. Eu falei, era o que faltava. Nossa, Agora você foi assim até. Eu tô impressionada, porque, consegui ir gente, é até a muita Espanha sem sair do informação. Brasil, né? É muita informação, assim, e realmente você foi buscando, sabe? A gente sabe hoje em reprodução assistida, o IVE é uma referência na Espanha, né? Assim, é muita coisa descoberta lá, então você realmente foi buscar tudo que havia de recursos, né? Como eu já desconfiava que o problema podia ser imunológico, então eu fiz pesquisas assim do que faltava fazer de investigação dessa parte para poder entender e conseguir tratar, né? Porque você não consegue combater algo que você não sabe o que é. É contra Exato. isso que eu estou lutando, né? Desde que comecei a FIV em 2018, lutando contra algo que a gente não sabe o que é exatamente, né? É. E aí fui para a terceira transferência, que isso foi em setembro de 2020. Foi mais um negativo com esse protocolo. Ficamos arrasados, assim, tanto eu quanto o médico, que tem ótimos resultados com esse tratamento, dá certo com muita gente. E comigo também não deu. E aí eu falei, e agora? Vamos tentar novamente. E detalhe, também era um embrião 5AA, esse terceiro embrião. Nossa! Ai, meu Deus! E aí eu não parei de buscar, continuei e eu conversava com mulheres que faziam tratamentos diferentes do meu, que usavam hidroxicloroquina também por conta de problema imunológico para engravidar, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí me consultei com a médica que ela passava esse protocolo com o Reuquinol e que tinha a ver com o meu processo por conta das inflamações em articulações, né, que eu tinha. Durante a vida, assim, eu tive vários episódios, principalmente na época em que eu ainda trabalhava em banco, eu tive alguns.
episódios inflamatórios em articulações. E aí, quando eu fiz essa consulta, ela falou, não, seu caso, você pode acrescentar esse medicamento ao seu tratamento. E aí, só que eu tive que esperar 3 meses para fazer efeito, tomando essa medicação, achando que fosse ajudar na 4ª transferência, que ocorreu em janeiro de 2021, desse ano. E foi mais um negativo. Nossa. Nessa altura eu já estava usando Clexane, AS, o Granuloquine, que era o protocolo lá da Espanha, tudo. Eu estava usando tudo que era possível usar. E mesmo assim, não deu certo. Nossa. Então, com esse quarto, assim, eu fiquei bem sem chão, até porque só restava mais um embrião, né? Hoje só resta um embrião. Então, sempre que tem um só, eu falo, eu quero fazer mais coleta, porque eu não vou deixar essa criança sem irmão. Eu tenho ainda esperança que vai ser possível. E aí, tanto que agora em maio, né, eu passei por uma outra coleta, aqui, a 3ª coleta, né, de óvulos, para tentar formar embriões. Só que nessa, agora em maio, que eu fiz em São Paulo, não conseguimos nenhum embrião para transferência. Então, eu permaneço com um embrião congelado. Temos uma chance aí, mas eu estou aguardando novos ciclos para fazer mais estimulações. Não é uma possibilidade transferir esse embrião sem ter outro? Também. Se demorar, assim, eu fiz em maio, né? Não deu certo e eu já vinha tentando estimular desde março. Não deu certo porque os ovários não respondiam à medicação da forma adequada. Então, tanto eu fiquei com medo pela quantidade de folículos que não estava tão boa, quanto o médico também não me deixou muito segura, porque ele falou, olha, podemos esperar um mês melhor. E aí eu fui aguardando, abril também não estava bom, maio, do jeito que estava, eu fiz, porque já não aguentava mais. Eu falei, eu vou fazer e vai dar certo, e aí não deu. Mas eu não desisti e estou pronta para fazer outra coleta no próximo ciclo, se Deus quiser, se der tudo certo. Mas se eu começar a ver que vai demorar, que vai ficar complicado, eu tenho sim a intenção de transferir esse único embrião que está congelado. Eu Sim, penso sim. nisso. Mas hoje você não tem um diagnóstico fechado desse problema imunológico, ou você já tem? Olha, com a medicina tradicional, eu não consegui diagnóstico nenhum. Não satisfeita com a medicina tradicional, eu me consultei agora, praticamente ao mesmo tempo em que eu estava indo para São Paulo fazer essa última coleta, eu tive uma consulta com uma médica que é da parte ortomolecular, a especialidade dela, e é mais assim uma medicina integrativa, sabe? Que olha tudo como um todo. E através disso eu consegui encontrar assim coisas que fazem mais sentido, sabe? Sobre a doença autoimune, ela falou que exames são complementares, não é absoluto, né? Que o que é mais importante são os meus sintomas e que todos os sintomas que eu passei para ela que tenho, ela falou que não tem dúvidas de que eu tenho doença autoimune. E aí me passou um protocolo que é chamado protocolo de Coimbra, que eu estou fazendo agora, com altas doses de vitamina D. Sim, já ouvi falar. Eu já pesquisei muito sobre isso e fiquei animada, assim. Claro que eu tenho uma preocupação com a minha saúde, né? Cada coisa nova que eu vou fazer, eu pesquiso muito, eu não quero fazer nada, não estou disposta a fazer nada que vá prejudicar a minha saúde. Mas, assim, o que eu entendo que realmente tem uma certa lógica e que possa ser uma saída e que não vá prejudicar a minha saúde, eu tenho feito. E assim, não é de qualquer jeito que pode ser feito esse protocolo, tem todo um acompanhamento que é necessário ter. Você não pode simplesmente aumentar a dose de vitamina D, porque tem várias outras coisas paralelo a isso, para que você não tenha nenhum prejuízo da saúde. Então, não é só vitamina D, tem várias coisas, né? Alguns alimentos que você não pode consumir, algumas outras vitaminas que tem que estar junto dessa. Então, não é algo para se fazer assim sem acompanhamento de forma alguma, mas é o que
o que eu tenho feito hoje é isso, esperando que dê resultado. Eu também me consultei com imunologistas, né, que são especialistas nessa área que a gente desconfia que é o problema, e ele já passou um protocolo também diferente que eu ainda não usei, com medicamentos diferentes. Então, tem essas alternativas aí ainda. Então, se você chegar naquela pergunta final, né, qual é o limite? Eu vou até o limite desses protocolos aí que eu tô tentando, e sou aberta a outras coisas, caso seja necessário. Não tenho preconceito com ovo doação, com êmbrio doação. Estou aberta a todas essas possibilidades, né? Se não for possível com o nosso material genético. Porque o interessante nessas consultas imunológicas que eu fiz é que eu acabei descobrindo coisas que eu nunca soube antes, que existem até casais que são incompatíveis, imunogeneticamente falando. Quanto mais parecidos eles são imunogeneticamente, menos chance de gravidez. Então, são coisas assim que eu fui entendendo, né, só agora no final de tudo. A gente não escuta falar isso, que tem casais que vão ter essa dificuldade, né? Eu nunca ouvia falar sobre isso. E isso é real, assim, para a gravidez acontecer de forma mais rápida, é necessário que o casal seja diferente imunogeneticamente falando. Porque quando há um excesso de compatibilidade, acaba criando essas dificuldades que às vezes ninguém sabe, né, de onde vem, porque não tá... E isso que você está falando, Gil, faz todo sentido, sabe? Às vezes a gente sabe, obviamente, que para uma mulher de 40, 42, 43 anos, a ovodoação, ela tem mais chances de sucesso do que uma FIV com óvulos próprios, isso levando em conta apenas reserva ovariana, né? Você tem um histórico completo, né? Então, se eu estou aqui, realmente, assim, a gente fica pensando, meu Deus, vai vir mais uma coisa. Só que cada pessoa tem o seu limite, e é isso, né? É nisso que a gente entra, sabe? E a pessoa tem que fazer as coisas com o coração tranquilo. E eu vejo muito isso em você. Você está buscando respostas porque você quer saber que você fez tudo que era possível para você conseguir falar: não, meu Deus, estou em paz, eu fiz a minha parte, sabe? Agora eu aceito, né? A vontade que pode não ter sido a primeira vontade, mas agora eu estou em paz. Então, esse é um processo muito único, gente, né? A gente traz algumas respostas sobre fertilidade, cada pessoa vai interpretar do seu jeito, né? E eu acho que o mais importante é isso, é você fazer o que está ao seu alcance, sabe? Talvez você não tenha recursos para fazer tudo isso que a Gil fez, mas faça o que tiver ao seu alcance, sabe? Eu vejo pessoas com medo de marcar consulta com especialista, porque falam, imagina, eu não tenho 30 mil, eu não tenho 20 mil, mas calma. Às vezes você só precisa de uma estimulação ovariana. Às vezes ele vai descobrir num espermograma mais avançado alguma dificuldade que vai ser resolvida com medicamento, com mudança de estilo de vida. Então, assim, o tempo é importante. Como a gente pode ver aqui com a Gui, o tempo todo ela estava querendo ganhar tempo, né? Então, não percam tempo, gente, sabe? Amanhã, se você puder, já liga para um especialista que tem boa recomendação, que você segue, que você admira, e vai atrás, porque depois é muito difícil, né? Acho que o importante é ter essa paz no coração, essa tranquilidade de saber que você fez o que deveria ser feito, né, Gui? Eu acho que eu vejo muito isso na sua história. Isso. Eu sempre me esforcei assim para no final de tudo eu pensar, se não der, não foi porque faltou eu fazer alguma coisa. Tudo que estava ao alcance, o que você imaginar, vacina do marido, faço também. Essa você já deve ter ouvido falar bastante, né? O imunologista indicou até para no futuro, né? Numa futura gestação, ele disse que isso vai ajudar a que não aconteça nenhum imprevisto, né? Já que tem essa questão imunológica envolvida. Então, se não prejudica a minha saúde, fui lá e fiz, ainda estou em tratamento, fazendo as vacinas. Fiz 2, não positivou o CrossMet, vou fazer, já fiz a terceira e vou repetir o exame no início de julho, para aí, se tiver positivado, né, já ficar liberada, e aí eu considero ir sim lá pegar o embriãozinho que está em Recife para fazer essa transferência e tentar mais uma vez.
É. Bom, olha assim, eu só tenho muita admiração pela tua garra, pela tua história, pela tua força de vontade de ir atrás, sabe? Porque muita gente foge do diagnóstico, né? Pelo medo, o medo paralisa e você não tem medo, você quer encontrar para resolver, né? Então, eu espero de coração, assim, sabe, que esse bebê venha da melhor forma possível, né? E que venha com muita saúde, que a gente volte aqui para contar a tua história de Ai, já verdade, assim, com o pensou? bebê nos braços. Tô assim, pode ter certeza, fico até arrepiada quando eu falo, porque Ah, é de verdade a minha maior torcida, sabe? Não tem nada que me deixe mais feliz quando alguém que segue ou quando alguém que eu acompanho eu vejo que tá grávida e que, poxa, a jornada, né, finalmente está mostrando aí o caminho final, né, que é esse bebê nos braços. Então, do fundo do coração, desejo tudo de bom para sua história, sabe? Que Deus abençoe ricamente, que dê muita saúde. Eu tenho certeza que vai sim ter esse bebê muito em breve. Quem sabe a gente faz uma obrigada. live aqui com ele junto. Se Deus quiser, tá Deus nas quiser, mãos dele. vai ter, vai ter. Eu confio que o melhor, né, está sendo feito. É só olhar para, né, para a história toda e ver que eu passei por momentos onde realmente não era a hora. Então eu sei que tudo tem sua hora para acontecer e que seja na melhor hora, né? Na hora que o nosso Sim, corpo também está pronto, porque nosso corpo é muito sábio. Quando tem algo de errado, ele não vai deixar acontecer uma gestação. E eu acho que é muito isso que aconteceu comigo. Tem algo de muito errado que precisa ser resolvido para poder, inclusive, não atrapalhar numa né, possível gestação. Então, eu não tenho raiva desse problema, eu só agradeço todos os dias, né? Porque é muito aprendizado. A gente falou aqui somente do processo, né? Mas tem toda uma história de evolução como pessoa espiritual, que eu me encontrei espiritualmente falando. Eu era uma pessoa que antes de todo esse problema eu não tinha fé e hoje eu tenho. Assim, foi um encontro em todos os sentidos, sabe? Comigo mesma, assim. Então, isso me dá essa tranquilidade também, porque eu vejo que Deus está agindo o tempo todo na minha história. Eu sinto isso, sabe? Eu sou conduzida o tempo inteiro. Eu sinto que tem algo assim maior que está regendo isso tudo. Então, isso também traz essa paz que eu sinto, sabe? Não é do sem nada, é porque dúvida. realmente eu sinto.